Será? Olá, nós estamos aqui hoje no programa Pontuando e o nosso banner de hoje também é o Cidadania Sustentável. E a gente trouxe um assunto aí, que é um assunto muito interessante, que a sociedade, de uma maneira geral, quando está deslocada, não vive e não percebe. Nós vamos falar de hotelaria hospitalar. Mas hotelaria hospitalar é muito mais do que a palavra hotelaria. Porque as acomodações, a questão da higiene, a questão do descarte de materiais, a questão da entrada de materiais, a questão de EPIs, etc., são coisas que não tem em hotéis. Claro, lá tem hotelaria e tudo. Mas dentro do hospital, isso tudo é majorado, isso tudo é segmentado, isso tudo é muito bem planejado. E nós trouxemos uma pessoa cuja expertise é exatamente a hotelaria hospitalar. Ela se chama Miriam Leitão. Desculpa, Miriam Leitão não. Ela se chama Miriam Brandão. É que rima com Leitão, desculpa. E a Miriam Cristina Brandão, ela trabalha no HU, ela é da universidade, ela tem formação na área de gestão hospitalar. O currículo dela é imenso, eu vou ter até dificuldade de falá-lo aqui. E estou aqui junto no comando comigo no programa, Vanessa Bittar, como sempre nesse banner Cidadania Sustentável, a Vanessa sempre está aqui comigo, e ilustrando, né, Vanessa? Me ajudando aqui, em muitos momentos, dando um equilíbrio às minhas falas, que eu sou um falador contumaz, não é isso? Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite novamente aí. Nessa semana nós vamos nos encontrar bastante. O Miriam Cristina, gostei da mistura aí, Miriam Cristina. Miriam, seja bem-vinda aqui, você é nossa convidada, fique à vontade, pode falar o que Muito você... obrigada. Tá bom? Muito obrigada, Zé Roberto e Vanessa. É um prazer poder aqui compartilhar com vocês esse momento, né? Falar um pouquinho do meu trabalho, que está sendo mais árduo ainda depois que veio a pandemia, né? É muito bom. Bacana. Gente, depois da vinheta, em 1 minuto, eu volto, eu vou fazer uma leitura de um pequeno texto, só para introduzir a ideia, mas eu não vou varrer a ideia. Quem vai falar mais profundamente com a expertise necessária é a Miriam. Eu vou apenas pedir licença para falar. 1 minuto e a gente já volta. Muito bem. Antes de seguir adiante, eu vou dizer para vocês o seguinte. A Miriam, ela é graduada em Educação Física e Administração Pública. Isso é muito importante para o cargo que ela exerce. Ela é especialista em Gestão Pública, Gestão e Organização de Saúde Pública e Design Instrucional em Educação. Ou seja, ela tem realmente a expertise, ela trabalha no HU, ela tem já teve outras funções dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quer dizer, é uma pessoa que realmente está aí com uma capacidade muito grande de trazer para nós esta realidade. Eu vou proceder à leitura aqui, peço licença a vocês. Olha bem, ante o enfrentamento da pandemia da doença pelo novo coronavírus, que é Covid-19, os serviços hoteleiros assumem um papel de grande relevância, uma vez que as boas práticas anteriormente implementadas precisam de ser mantidas, porém acrescidas de forma imediata e eficaz frente ao atual cenário da pandemia mundial. Pandemia essa que começou pretensamente na China em dezembro de 2019, por isso Covid-19, e que ao Brasil chegou mais ou menos em fevereiro, março, né? Através da implementação de diretrizes com foco voltado para a gestão de qualidade e protocolos de ação que garantam um ambiente hospitalar seguro. Cada unidade integrante da divisão de hotelaria hospitalar passa, então, a implementar rotinas específicas para o enfrentamento da Covid-19, somadas acarretam maior conforto, maior segurança e bem-estar, além de otimização de processos, que é exatamente a área da Miriam. A cada leito necessário para atendimento à Covid-19 são também exigidos novos fluxos de organização de acesso, novos equipamentos, especialmente ventiladores mecânicos,
uma rede elétrica e de gás capaz de suportar essa sobrecarga, insumos em quantidade e qualidade adequados e, sobretudo, força de trabalho capacitada para atender ao crescente número de casos complexos e, muitas vezes, graves, instalações hospitalares adequadas, vagas, enxovais, afinamento com as técnicas de higiene, remoção de pacientes, eleger prioridades face às demandas por leitos, medicação, processos seletivos, respiradores, entre outras coisas. Então, medidas de grande impacto foram adotadas, estão relacionadas ao enxoval de proteção utilizado pelos profissionais institucionais. O crescente aumento do número de internações e a rotatividade maior de leitos associados à alta transmissibilidade do coronavírus fazem com que seja altamente recomendável que as rotinas de limpeza sejam realizadas com maior frequência nos setores específicos de atendimento a pacientes com a Covid. O cenário atual do Brasil, neste mês de junho, a ocupação dos leitos de UTI continua em pelo menos 90% em 10 capitais e no Distrito Federal, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, na semana passada, de 13 a 19. Semana passada, hoje nós estamos no dia 22, uma terça-feira. O cenário de alta demanda é semelhante ao da semana anterior a do dia 13. Curitiba, por exemplo, se mantém como a capital com pior quadro, com 101% de UTIs lotadas. Isso significa que se 100% estão lotados, 1% não tem vaga. Seguidas de Aracaju, Palmas, ambas com 97% de ocupação. O atual cenário da pandemia no Brasil é de alto risco, segundo o boletim do Observatório Covid da Fiocruz, divulgado na quarta-feira, dia 9 de junho. A estabilização do número de novos casos em patamares muito altos, quer dizer, está estável, mas está alto, indica uma elevada taxa de transmissão do SARS-CoV-2. Esse contexto continua a produzir fortes pressões sobre todo o sistema de saúde, considerando que milhares de novos casos podem apresentar quadros clínicos graves, exigindo internação e cuidados intensivos, advertem os especialistas. O lixo hospitalar e o descarte frente ao coronavírus. O descarte correto do lixo hospitalar nunca foi tão importante quanto nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 é uma doença altamente contagiosa e causada por um vírus que pode sobreviver, em alguns casos, até 72 horas em determinadas superfícies. Por isso, o cuidado com o lixo hospitalar é fundamental para evitar a disseminação da patologia. Dados brasileiros estimam que um paciente hospitalizado gera, em média, 1,4 kg de resíduos por dia, cada paciente, sendo que as atuais medidas de controle da pandemia devam aumentar de 10 a 20 vezes a quantidade de resíduos hospitalares gerados diariamente em relação ao ano anterior. Por exemplo, isso foi em 2020 em relação a 2019. Isso impacta diretamente o aumento da geração de resíduos perigosos, diminuição dos resíduos recicláveis, transporte diferenciado é necessário, necessidade de tratamento antes da disposição final ou da deposição final. A Covid-19 é uma doença que ainda não é totalmente conhecida por médicos. Eu diria que, na atualidade, nós já avançamos bastante, mas ainda temos coisas a descobrir. Cientistas e pesquisadores ainda estão no caminho. Sendo assim, não é possível prever todos os impactos ambientais que podem ser causados em função do descarte incorreto do lixo hospitalar, né? E o contato desse resíduo contaminando solo e água. Nos serviços de saúde do Brasil, observa-se um inevitável aumento na demanda e no consumo de recursos hospitalares humanos e materiais, com o número de leitos, medicamentos, reagentes para exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual descartáveis e tudo o que se faz necessário para assistir os pacientes suspeitos e confirmados de infecção por Covid. Todo o lixo hospitalar contaminado deve ser manejado de acordo com as determinações feitas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e passar por algumas etapas básicas, como identificação, coleta, separação, armazenamento, transporte, tratamento e descarte correto. Além disso, é primordial ter atenção quanto aos cuidados dos profissionais que trabalham no setor de coleta de lixo hospitalar. Eles devem utilizar equipamentos de proteção e ter muito cuidado redobrado com higiene. E, por fim, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que o lixo hospitalar seja incinerado. Então, eu pergunto, será que incinerados deveriam ser apenas o lixo hospitalar? Nós estávamos conversando em off aqui antes da gravação,
que talvez fosse ideal que os mortos da Covid-19 fossem incinerados também, porque nós poderíamos ter um problema de solo. Bom, eu acho que eu já falei bastante, fiz uma introdução aí, espero que ela tenha sido esclarecedora. Eu vou passar a palavra à Vanessa vai fazer suas considerações que ela achar por bem fazer, e depois nós vamos passar a palavra para nossa amiga Miriam falar, né, na sua expertise sobre a hotelaria hospitalar. Diz aí, Vanessa. Então, obrigada aí. Fiquei ouvindo você falar, foi bem completo mesmo a introdução, né, sobre esse tema que é tão assim, que não chega para a gente assim de uma forma espontânea, né? A gente não lê muito sobre essa questão da hotelaria hospitalar, né? E o que isso tem a ver com a sustentabilidade. No dia de hoje é muito importante, né? A gente fazer essa consideração aí, uma vez que a gente viu aí a correria, né, do setor de saúde para se adaptar a tantas coisas novas e desconhecidas, né? Muitas vezes atuando até assim na experimentação das coisas por não ter tempo de ter tido uma pesquisa e tudo tendo que caminhar com a realidade junto, né? E aí, com certeza, dentro dessa temática aí houveram inovações assim espontâneas, né? De adaptar, aprender com a realidade, né? Que a gente não teve tempo de planejar, assim, de não vamos passar por isso, né? E como que tem sido essa rotina, é interessante a gente refletir sobre isso. E principalmente, não somente, eu acredito, sobre os resíduos, né? Que isso aí é muito importante, mas também a questão da conduta de humanização dentro do ambiente, porque já é um ambiente pesado, né? A gente não pode negar que passou da porta do hospital para dentro, o clima ele é outro, né? Então a gente tem que refletir, né? Quais são as condições aí que foram criadas para amenizar a dor das pessoas que estão lá dentro ou que estão fora, né? Necessitando de alguma informação, alguma coisa. A gente viu várias coisas já e algumas práticas já envolvidas, né? A gente não acaba que não percebe essas coisas acontecendo porque muitas vezes ou a pessoa não teve tanto contato dentro do ambiente hospitalar ou era a primeira vez dela, né? Mas a gente sabe que ocorrem coisas que ajudam a pessoa também a ter uma recuperação daquele processo que é tão doído para ela, né? E isso tudo faz uma tangência com a sustentabilidade também, né? As relações humanas, como as pessoas são tratadas, quais são os detalhes, né? Ali, os processos criados que vão dar mais segurança para o local, ajudar as pessoas a se sentirem um pouco mais confortáveis, né? E menos doídas por qualquer outra causa, né? Nem só de Covid também, né? E isso tudo, eu acredito que também vai ao encontro do conceito de hotelaria, né? Porque quando vem a palavra hotel na cabeça, a gente já pensa logo num ambiente especial, né? Você vai chegar, você vai ter uma experiência, né? Que você vai viver um bom momento. Mas agora, como isso acontece dentro da hotelaria hospitalar? É uma curiosidade. E aí a gente tá aí com a Miriam, né, para ela falar um pouquinho da rotina do trabalho dela sobre esse assunto e os desafios, né, que atualmente tem vivido nesse espaço. É isso. Ok, posso agora? Miriam, fica à vontade, pode falar. Começa assim como você fosse palestrar mesmo, assim, para os seus conhecidos, seus congêneres lá. Fica à vontade.
eu acho que vocês dois apresentaram muito bem o conceito de hotelaria hospitalar. A hotelaria hospitalar justamente é isso, é trazer para o usuário. E o usuário, a gente não diz só o paciente, não. É o acompanhante, é o funcionário, né? Todo aquela pessoa que está dentro do hospital. Então, é trazer um ambiente acolhedor, humanizado, um bem-estar. Bem mesmo, a gente fala hospitalidade dentro do hospital, né? Então, é o conceito desse conforto. E é um desafio, como a Vanessa falou, grande. Como que a gente, num hospital 100% SUS, que a gente sabe, né, que tem recursos limitados, a gente pode trazer esse conceito, né, de hotelaria. Que a gente pensa em hotelaria, a gente pensa numa coisa, um conforto, uma coisa que requer um certo recurso. E como que a gente pode trazer isso para um sistema público de saúde? E não é fácil, é um desafio, mas a gente está lá. Então, assim, eu vou apresentar, né, como é que o HU é um hospital totalmente SUS, então é um modelo, uma referência na cidade, né? A gente funciona desde 1963, né? A gente atualmente tem 3 unidades, que é a unidade lá no bairro Santa Catarina, que é basicamente onde são as internações. A gente conta com 139 leitos. A gente tem a unidade Dom Bosco, que é lá no bairro Dom Orione. A gente fala Dom Bosco, mas é uma transição de bairros ali. E lá a gente tem o serviço de ambulatórios, as consultas, e todos os exames são realizados lá. E a gente ainda tem uma unidade CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atualmente funciona ali no bairro São Mateus, na rua São Mateus, né, em frente àquele colégio Fernando Lobo, mas a gente está com uma obra pronta, já tá de mudança esse mês lá para a unidade Dom Bosco, ali na entrada, perto da faculdade Docton. Então, a hotelaria funciona nessas três unidades. Então, é um desafio com uma equipe pequena de 5 funcionários para a gente, né, fazer toda essa parte dos serviços que eu vou apresentar agora. Então, o hospital, nessas 3 unidades, a gente tem 1.900 funcionários. Além como é um hospital de ensino, a gente tem os acadêmicos, os residentes, a gente tem 3 tipos de funcionários atuando lá, que é o funcionário da universidade no regime jurídico único, a gente tem o funcionário da EBSER, que é a empresa que gerencia os hospitais universitários, e a gente tem os funcionários terceirizados, que todos esses serviços de apoio que a hotelaria é responsável, são funcionários terceirizados. São contratos de serviços que prestam esse apoio para o hospital e praticamente para a hotelaria, né? Então, a hotelaria cuida da nutrição, cuida da limpeza e higienização, do enxoval hospitalar, do resíduo, da parte de detetização também de vetores, insetos, e a parte da ambulância, que a gente faz muito transporte de uma unidade para outra e transferência, né, para outros hospitais. Então, é praticamente isso que a gente cuida. Então, você vê que é um desafio muito grande. E, assim, o HU virou muito, com a pandemia, virou referência na cidade, né? A gente criou lá um isolamento COVID, onde funcionava a medicina da mulher, é o 2º andar ali da unidade Santa Catarina. A gente fez algumas adequações de infraestrutura para isolar esse setor. A gente conta com 18 leitos, sendo todos de alta complexidade. Então, todos os casos complexos vão lá para o HU. Então, a gente teve que fazer adaptações, capacitações com a equipe de limpeza, capacitações com os funcionários do HU, tanto médicos, fisioterapeutas. A gente criou um laboratório de atividades realísticas que a gente treinava em tempo real os funcionários. Então, foram todas situações criadas com a pandemia. A gente teve que treinar o maqueiro, a gente teve que treinar o copeiro, né? Todo o técnico de enfermagem, porque a gente tinha uma UTI, mas nem toda a equipe estava treinada e capacitada para fazer
um atendimento intenso, como é um atendimento COVID, como vocês veem na mídia, né? É um fluxo muito intenso, né? Um cuidar muito intenso, que é totalmente cuidar, porque a partir de então pararam, não pode entrar mais, não entrou a pandemia, não pode entrar mais o acompanhante no hospital. Então, o serviço de psicologia, de assistente social, teve que ser intenso. É uma coisa que a mídia nunca mostra, mas é uma coisa muito intensa. O nosso setor de psicologia e assistência social teve que fazer um treinamento, uma humanização muito forte para atender tanto internamente os pacientes, como lidar com a família externamente, porque também, de repente, o paciente fica lá 30, 40 dias sem o contato com a família. Então, como que a gente vai lidar com a família? Como que a gente vai lidar com o paciente? Porque às vezes ele está em coma, mas muitas vezes não. Então, foram adequações e adaptações da equipe. E fora que a equipe também, com essa pandemia, ela teve muita vulnerabilidade. Então, teve aqueles restritos que não poderiam mexer com o paciente COVID, qualquer médico, qualquer pessoa da assistência, ou mesmo do hospital que tivesse alguma comorbidade, alguma vulnerabilidade de idade, lactante, contactante em casa, morar com pessoas da família mais velha, esse a gente não pode levar para o isolamento COVID. Então, no próprio hospital, a gente teve que fazer um filtro. Quem são aqueles que estão aptos a trabalharem com o paciente? Até psicologicamente, né? Eles tiveram que ter um filtro se eles estão aptos psicologicamente para entrar no isolamento COVID. Então, no início da pandemia, foi um caos. E assim, todo mundo queria que limpasse tudo. No meu setor de hotelaria, a gente teve que colocar dispensa de álcool gel pelo hospital inteiro, que todo mundo achava que o álcool gel queria trazer uma segurança. O pijama hospitalar, que antes era só para os setores fechados, como CTI, centro cirúrgico, o TMO, a hemodiálise, de repente, todos os funcionários tinham que ter a segurança de entrar no hospital, deixar a roupinha deles no escaninho e ter a segurança de ter um pijama, que aquele pijama, ao ele ir embora, ele deixaria no hospital para a lavanderia lavar. Então, foram adequações e adaptações que a gente passou. E com isso, né, no início, teve como eu falei, aquele caos. Todo mundo queria se proteger, queria ficar longe do hospital, e a gente tendo que prestar um serviço, né, que a sociedade, né, todo mundo confiou, né, tanto a Secretaria de Saúde confiou no HU como ser referência. Então, a gente se preparou para isso. O que a gente fez? A superintendência criou o Comitê de Operações Emergenciais. De março até março desse ano, a gente se reunia todo dia às 8 horas da manhã, de 8 às 9. Todos os chefes dos principais setores participavam dessa reunião. O chefe da divisão de enfermagem, o chefe da divisão médica, o chefe do SOSH, da segurança do paciente, de infecção, setor de infecção hospitalar, o setor de regulação, o setor de abastecimento, suprimento, setor de farmácia. A gente reunia ali e ali a gente via a situação do país, a situação do estado, a situação da cidade, a situação do hospital. Ali a gente discutia, caso a caso, qual EPI que está faltando, qual é a dinâmica de abastecimento de medicamento, de avental TNT, qual é melhor, está entregando, não está, o que aumentou o custo, o que não aumentou. A gente vai projetar o que pode faltar, o que não pode, qual é a segurança do nosso funcionário. E a divisão de pessoas também apresentava quantos funcionários estão afastados, quantos funcionários estão positivados, quantos que vão retornar, quando voltam, qual o impacto deles
não enfrentamento ao Covid, isso foi muito bem traçado. A gente desenhou fluxos, como que vai sair o paciente Covid pelo corredor, pelo elevador, como ele chega na ambulância, como ele transita até o Dom Bosco, como ele faz um exame, o que está errado, o que não está, onde, quem bloqueia o elevador, quem bloqueia a entrada, recepcionista, não pode passar. Então, foram todos fluxos desenhados com a equipe inteira. Então, a gente sempre projetava. Se a gente está hoje, eu estou dando exemplo, se a gente tem hoje 12 pacientes, quais podem piorar, quais não podem, quais os equipamentos que eles vão usar, tem ventilador de sobra, não tem, a gente contratou um gerador de energia, vai que falta energia, não pode. Então, foi todo um processo. E pensando também no necrotério, compramos uma câmara fria, fizemos do abrigo de lixo reciclável um necrotério 2, porque se morresse um paciente que não fosse Covid com outro Covid, né, como que a gente iria separar esses corpos? Não poderia ter contato. Então, até isso, tivemos que comprar sacos mortuários próprios e até, né, o Zé Roberto, no nosso papo de antes, ele falou, o corpo é enrolado em lençol. Não, o corpo Covid não pode ser enrolado no lençol. Ele tem um saco mortuário próprio, né? E em alguns casos, até 2 sacos mortuários. E a gente teve algumas situações, né, de pacientes obesos que não cabiam no saco. E como fazer? Então, são fluxos que a gente, desafios diários que a gente tinha que enfrentar, que a gente nunca antes enfrentou. Como que você coloca um paciente de 180 quilos num saco mortuário de 130 quilos? Como que você maneja esse paciente e depois esse corpo? Então, foram desafios vividos a cada dia que a gente tinha que alinhar ali na hora. Teve um caso que a gente conversando antes também, eu citei, a gente teve 6 mortes num dia. Nem todos eram Covid. Mas então, faltou maca, faltou maqueiro, faltou câmara mortuária. Como que a gente fazia o fluxo da funerária, de pegar, de não pegar? A família não pode ver, mas a família do outro corpo tinha que ver, tinha que reconhecer. Então, foram dinâmicas que, assim, enfrentamentos que a gente tinha que decidir ali na hora. O que a gente vai fazer, como fazer e desenhar fluxos a partir dali. Então, a equipe toda, isso eu falo em nome da hotelaria, em nome da assistência, a gente aprendeu e cresceu muito com essa pandemia. A gente descobriu coisas que a gente não fazia e que a gente tem certeza que a gente pode fazer. E assim, eu falo muito no lado da hotelaria agora, a gente teve que criar, como que eu falo? A gente teve que se criar, recriar, né? Porque, para você ver, o nosso abrigo de lixo reciclável virou necrotério. Então, onde que a gente vai colocar o lixo reciclável? Como que a gente vai circular o resíduo infectante que é lá do isolamento Covid no 2º andar, para o abrigo principal, que é lá no pátio, ele circula por todo o setor. Então, a gente criou dentro do isolamento Covid um abrigo intermediário, né, que só sai de lá o lixo fechado e vem num carrinho especial e vai para o abrigo. E a gente tem uma empresa que colhe esse lixo hospitalar infectante. E a gente até questionou a empresa, tem que ser lixo separado, infectante Covid? Ela falou que não, desde que esteja no saco infectante, todo o lixo infectante do hospital foi tratado como Covid, porque os outros, a gente teve um crescimento, o Zé Roberto até falou que cresceu 10% a 20%, não, Zé Roberto, lá no HU, cresceu 30%. Todo lixo infectante a gente trata como Covid. Então, o resto de alimento que come lá dentro do isolamento Covid é lixo infectante. O papel higiênico do banheiro é lixo infectante. Qualquer situação lá desse isolamento, a gente trata como lixo infectante. Isso impactou muito, porque o nosso contrato
é de antes pandemia. Então, pós-pandemia, a gente estourou o saldo contratual. Então, o que a gente tem que fazer? Aditivar o contrato, fazer outro termo de referência, vamos ter que licitar de novo. Isso só em relação ao resíduo. Em relação aos funcionários de limpeza, a gente viu quando entrou a pandemia que 20% dos nossos funcionários tiveram que afastar, que eram vulneráveis. Então, a gente não podia, né, deixá-los dentro do hospital, que lá no hospital a gente tem uma política, qualquer funcionário vulnerável que esteja com qualquer sintoma de gripe, não fica no hospital. Ele vai para casa, ele faz uma teleconsulta com a nossa médica do trabalho. Aí essa médica do trabalho analisa a situação, ele agenda um PCR, enquanto isso ele está esperando em casa. Então, isso impacta no nosso serviço, porque teve momentos que de 93 funcionários, a gente tinha 30 afastados. Então, como fazer essa logística? Teve uma hora que a empresa falou, a gente não tem mais de onde tirar funcionário para atender a limpeza. Então, foram desafios que a gente teve, épocas que a gente estava, períodos da pandemia, que a gente estava com um quadro de funcionário a 70% da limpeza, de funcionários da limpeza, e a gente estava demandando uma limpeza muito maior. E outra coisa que a gente enfrentou também, nem todos os funcionários quiseram trabalhar no isolamento do Covid, que era colocar em risco ele próprio e a própria família. Então, a gente teve que entrar com aquele trabalho psicológico, aumentar o salário dele, né, a insalubridade, para ter toda aquela adaptação para ele poder trabalhar lá no isolamento Covid. Então, até a hotelaria foi um pouco terapia também, que tinha dia que o funcionário da limpeza chegava lá na nossa sala chorando, né, desesperado, que o que ele via lá no atendimento Covid, ele nunca viu na vida dele. De repente, ele vê um procedimento em que um paciente está entubado de bruço, né, procedimento, então ele sentia aquela depressão. Então, a gente teve esse quadro também, a gente se preocupou muito com isso. Por isso que eu falei, a hotelaria hospitalar não é só para o usuário de fora. A gente tem que fazer todo um trabalho com o funcionário também. E isso, eu falo, a gente trabalhou junto com a médica do trabalho, junto com a psicóloga do trabalho, junto com os assistentes sociais do hospital. A gente teve que fazer um atendimento do funcionário, do paciente e da família dele também. Ô, Miriam. Oi. Aqui, não foi 10 a 20%, não, foi 10 a 20 vezes. Ah, tá. O que deve dar mais ou menos isso que você está falando. Agora, você está falando uma coisa, antes de você continuar, só para eu não esquecer. Você falou eu vejo um problema, nem todas as pessoas são intensivistas, né? Quando você cai dentro de uma UTI, ou de certa forma, quando você está tratando o paciente Covid, mesmo que ele não esteja dentro do UTI, é um tratamento de certa forma intensivo, porque ele tem que ser monitorado o tempo todo. E tem a questão também, por exemplo, quando está no respirador, tem a questão também que você precisa do dentista, né? Nem todos os formados em dentistas são intensivistas também, não sabem trabalhar dentro do modelo intensivista. E o outro negócio que me deixa que me surgiu aqui, se desculpe falar as três coisas, porque senão eu vou esquecer. Tem algumas doenças associadas, assim como tinha com a AIDS, tem umas doenças associadas à Covid. Por exemplo, tem aquele fungo que apareceu lá na Índia, que diz que é um fungo que a gente convive com ele, é um fungo que vem da própria terra mesmo, terra de jardim, terra de tal. E esse fungo, eu esqueci o nome dele agora, e ele pode pegar nos olhos, né, e o caminho dele é para o cérebro, né? Então, eles às vezes fazem algumas mutilações da pessoa para sobrevivência, para não chegar no cérebro. E ele deixa os olhos muito inchados, a mandíbula inchada. E é uma coisa assustadora, inclusive, para o intensivista que nunca viveu um drama assim, né?
até para o fisioterapeuta, Zé Roberto, porque o tratamento COVID exige muito do fisioterapeuta, né, para a questão respiratória, né? E o fisioterapeuta também nunca viveu isso, porque nos hospitais eles estão acostumados, até os fisioterapeutas intensivistas que estão na CTI, mas quadros mais brandos, né? Não tão intensos e tão assim, como o tratamento COVID, que foi uma coisa muito marcante, né? Então a gente vê relatos de profissionais que assim, traumatizados, o que a gente vê mesmo na televisão, a máscara afundando o rosto, aquela cara de desgaste, é todo um processo de depressão, de envolvimento, de muito intenso. Isso a gente vê mesmo, né? E assim, e lá no hospital, a gente não ficou só com o isolamento COVID, a gente tem os pacientes normais também, que apesar de ter diminuído, né, para que a gente tenha mais ênfase ao COVID, os outros leitos, a gente não poderia abandonar as outras doenças, mas tiveram que ser adaptadas também, porque a gente tinha que diminuir a circulação do acompanhante dentro do hospital. Então, a gente proibimos as visitas, as trocas de acompanhantes não pode ocorrer no decorrer do dia, só às 8 horas da manhã e 20 horas da noite. O acompanhante não pode sair do hospital. Entrou, ficou, só na troca de acompanhante. E isso causou também muito mal-estar. O acompanhante não pode mais comer no refeitório, ele tem que comer no leito do paciente, porque para evitar a circulação dele, do paciente não, do acompanhante, pelo hospital, porque, né, a gente sabe que o vírus está ali, é o que você falou, 72 horas. E outra situação, às vezes o paciente de uma enfermaria normal aparece suspeita de COVID. Então, aquela enfermaria é toda isolada e aí os funcionários ali não estão capacitados para esse isolamento, não tem vaga lá no isolamento, a gente tenta uma transferência. Então, assim, é um estresse constante, né? A gente não sabe, fica aquela interrogação de quando isso vai acabar, né? A gente está agora, eu falo que a gente está, apesar dos indicadores estarem muito altos, a gente está numa paz, porque eu vou te falar o que a gente viveu em março, abril, foi intenso, intenso mesmo. Foi muita correria, com medo de faltar EPI. Os fornecedores não entregavam máscara N95, não entregava capote TNT. O preço do capote, que era R$3, pulou para R$18, entendeu? E os fornecedores não entregando. Então, são realidades. E como a gente vai fazer, como que a gente vai garantir a segurança do nosso trabalhador para garantir um tratamento de qualidade. Então, isso tudo a gente discutia muito, não discute ainda, que eu falei que as reuniões eram todo dia às 8 horas, agora diminuiu. Agora, terça e quinta, às 8 horas da manhã, a gente se reúne no auditório com todos os protocolos de distanciamento para discutir os casos e o que está faltando, o que a gente pode melhorar, né? Adequando caso a caso toda a situação COVID. Mas a gente passou por momentos. Espero que não venha essa terceira onda, né, que tinham falado que era para final de junho e julho, mas já está, né, estagnou um pouquinho. Espero que continue assim, porque, né, para a gente... É que eu acho que a quantidade de vacinados que nós temos, a gente possivelmente vai ter uma terceira onda. Mas essa terceira onda, de qualquer forma, ela vai ser atenuada, porque algumas faixas da população sendo vacinadas, você vai conseguir que tenham menos laboratórios para vírus. Agora, eu queria te fazer uma pergunta antes de você falar da sua parte específica e antes de passar aí a palavra para a Vanessa, caso ela queira falar alguma coisa. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não quero entrar em aspectos políticos, não. Eu sou uma pessoa política, mas eu não quero entrar em aspectos políticos. Eu tenho reclamado e tenho ficado preocupado com as disposições dos governamentais de modelos de austeridade com relação à causa pública. E uma coisa que do ano passado, já havia acontecido do ano retrasado para o ano passado.
E aconteceu do ano passado para esse ano. Houve retirada de verba para a saúde. É incrível haver uma decisão num ano de pandemia que no ano seguinte haja uma contenção de verbas. E é claro que de 2019 para 2020, vamos dizer que não fosse previsível, ainda que eu acho que a gente não tem que privilegiar nenhum outro tipo de pagamento em detrimento de saúde e educação, porque saúde e educação é um direito, é para isso que nós temos governo. É nesse aspecto que eu digo que sou político, porque eu não estou falando de partidos, eu estou falando do governante e da responsabilidade dele. Ele sabe que nós trabalhamos por contrato social e que todas as decisões formalizadas nos governos, elas devem ser discutidas no bojo da sociedade. Por quê? Porque, afinal de contas, é o nosso dinheiro que remunera aquilo ou não aquilo. E retirar e alegar uma crise, alegar um governo de austeridade por ideologia, de que nós retiremos dinheiro da educação e da saúde, eu acho temerário e acho um problema incontornável, e eu reclamaria isso de qualquer governante que tomasse essa decisão, exceto se nós estivéssemos em caso de guerra. Nós temos uma guerra lá fora, precisamos fazer alguma coisa aqui dentro. Mas uma dívida pública, conforme eles falam, não justifica. Eu estou falando isso tudo para te perguntar o seguinte: vocês sentiram lá, né? Vocês sentiram lá o impacto dessa diminuição? Uhum. Isso foi visível mesmo ou ainda não chegou a fazer diferença? Você pode ser verdadeira, fala o que você... Ô, Zé Roberto, é uma situação que eu ia até colocar. Tudo que a gente planejou e que a gente orçou de orçamento, a gente teve uma verba, a EBSER, né, que o governo, né, soltou uma verba para o enfrentamento Covid, entendeu? Então, a gente conseguiu planejar isso e até agora a gente não sentiu nenhum impacto financeiro. Pelo contrário, até contratação de funcionários temporários, né? Só por conta da pandemia a gente conseguiu e estamos conseguindo. A gente está agora... porque vão voltar às aulas, então a gente sabe que o foco do contaminado está mudando, que antes era o idoso, agora você vai lá, não é mais o idoso, é o circulante, é a pessoa ativa na sociedade que está circulando, que está contaminando e está piorando. E a gente sentiu isso, que no início da pandemia, o idoso que era o contaminado, e ele tinha um período de internação curto, né? Porque ou ele agravava e falecia, ou melhorava e ia embora. Agora, essa população, esse contaminado que está chegando no hospital, que é uma pessoa ativa, sem comorbidade, o período está prolongando. Ele está ficando muito tempo no hospital internado, entendeu? Que ele não tem comorbidade, ele não é idoso, ele não é um doente, né? Então, ele está ficando muito tempo. Então, o impacto está maior. Então, o nosso público do contaminado, do internado, mudou. Agora são pessoas de 30, 40, 50 anos. Não é mais o idoso. E a gente já está numa projeção, tanto é que a gente está projetando uma pediatria Covid, que a partir do momento que vão voltarem às aulas, né, pode ter esse público infantil, né? É um público que no inverno já tem muito problema respiratório, que se confunde muito com Covid, então está chegando muitas crianças com suspeita de Covid para a gente. E aí, quando vai, já está contaminado ou não está, mas até provar que não está, a gente isola com suspeita de Covid. Então, até isso, a gente está projetando fazer, já fizemos todo o planejamento de leitos específicos na pediatria, com equipe específica. Então, quer dizer, é o que eu falo, a gente tem que evoluir de acordo com o que a pandemia está nos mostrando, né? E isso é muito claro, né? O que a gente tem de criança, um público infantil com suspeita de Covid, a gente não tinha nessa época do ano passado, entendeu? Entendi. Quer dizer, então, que você pode nos dar a certeza de que, apesar de todos esses anúncios de corte de verbas,
que por enquanto não atingiu por enquanto, as não. unidades daqui. Você Não. pode dizer que isso aí seria em termos de Juiz de Fora, dos hospitais públicos de Juiz de Fora? Não, eu falo em termos de HU, tá? HU Em é termos federal, né? é federal e tem uma Federal. empresa que é a EBSER, né, que é a verba, além da contratualização com a prefeitura, a gente tem uma verba de ensino do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, né? Então, eu não falo em relação aos outros hospitais públicos, não. Eu falo em relação ao HU. Tá? Mas já é esclarecedor, né? Porque se a União que delibera fazer ou não corte de verbas, os hospitais federais deveriam ser os primeiros a sentir corte de verbas. Se você não sentiu ainda, é porque pelo menos eles estão tendo algum tipo de consciência aí. Tá, beleza. Você me deixou um pouco mais calmo. Porque Mas é o que eu te falei. você Teve falou uma de tanta verba. coisa, tanto implemento, assim, vocês conseguiram fazer uma coisa assim tão espetacular em pouco tempo, né? Eu já acho o SUS espetacular, eu acho a ideia do SUS espetacular, eu acho que o profissional brasileiro aqui da saúde, ele é top de linha, né? Se nós tivéssemos mais verbas para o SUS, nós teríamos mais hospitais e teríamos um melhor acondicionamento. Mas com o pouco que se tem, temos muito bom, tem sido trabalhado muito, né? E aquela ideia, né, Zé Alberto, eu acho que fica muito claro na cabeça da gente o que a gente viu nos hospitais públicos no início da pandemia, aquele pessoal no corredor, aquele desespero, não tendo equipe, não tendo leito, não tendo... Eu posso te falar que nunca isso vai acontecer no HU, porque é tudo projetado, é tudo de acordo com... A gente nunca vai atender... Hoje a gente pode atender 18 leitos, a gente não aceita além do que a gente pode, além do que a nossa equipe comporta, entendeu? Então, ali, né, a gente tem a facilidade também que o HU não é porta aberta, então é só, a gente vem só do SAMU, né, da regulação da rede. Então, mas é aquilo que o hospital, que aparecia na televisão, nas mídias de hospital público, né, aquele pandemônio, né, que acho que aterrorizava todo mundo, Manaus, quando aparecia Manaus, todo mundo no corredor, no cabelo, isso não teve, né? E assim, eu dou a segurança, eu falo que se eu, né, eu já tive Covid, já tudo, né? Se eu precisasse de internar, eu acho que eu tenho certeza, eu iria para o HU, apesar de ter plano, apesar de ter tudo, pela segurança que a gente, é o nosso trabalho lá, entendeu? A gente tem que confiar na rede SUS, né? Eu como chefe, né, da hotelaria nesses serviços essenciais que são a base, que são um apoio para a equipe assistencial, que sem uma higienização, uma desinfecção, um enxoval desinfectado, limpo, né, que dê segurança para a assistência, ninguém trabalharia com segurança. Se não fosse, né, uns EPIs, a gente pega uma máscara, a gente avalia se aquela máscara vai contaminar ou não, né, se tem né, se ela não está ajustada em algum funcionário, a gente avalia o porquê, como que a gente pode adequar melhor esses EPIs. Então, a segurança que a gente trabalha lá é uma segurança que eu posso garantir. É um sistema único de saúde privilegiado, né, de qualidade. Eu acho que o SUS, de uma maneira geral, ele é um sistema de qualidade, sim. Porque ele não tem verba, acontece o que acontece nos corredores desses hospitais que a gente vê no resto do mundo. E ali também, por ser um centro de estudo, por estar ligado dentro da universidade, claro que aumenta-se a quantidade de privilegiados, porque você tem mais mentes estudadas, bem trabalhadas, bem formadas e tudo, não desfazendo dos demais. Agora, que sirva de exemplo, né? A gente está falando aqui de uma situação assim muito razoável, muito boa dentro da pandemia que nós vivemos. A gente sabe que existem outras vamos dizer assim, agruras por aí afora, mas é bom saber que nós temos essa expertise, que nós temos essa capacidade, que nós podemos imitar de nós próprios, né? Que nós temos um modelo aqui a ser imitado até por hospitais particulares, de repente. Eu acredito que você está falando do HU aí, está perto do que é feito no Einstein, no Hospital das Clínicas, Sírio-Libanês e outros que estão aí no Rio, São Paulo e outras capitais aí.
a gente não pode esquecer, Zé Roberto, que o Covid é um foco de pesquisa e é um hospital de ensino. Então, os médicos professores, eles estão desenvolvendo pesquisa em cima desse atendimento, em cima desse paciente. Então, ele está ali para avaliar aquilo dali. Então, vários nossos médicos, doutores da universidade já apresentaram trabalho, já apresentaram, né, artigos, né, estão desenvolvendo pesquisa em cima ali do nosso cenário Covid. Né? Isso é muito bom, né? Lá vocês não usaram o tratamento preventivo, não, né? Não. Agora virou uma briga com relação a isso aí. Eu estava vendo lá na CPI, lá o pessoal perdeu algum tempo discutindo aquilo. E, inclusive, teve um fato aqui no Brasil, não sei se você deve ter conhecimento disso, mas quem descartou de cara a cloroquina, a hidroxicloroquina, foi um médico de Manaus, né? Que, inclusive, teve dificuldade depois de dar palestra, de falar sobre isso. Ele foi perseguido e por questões políticas, né? Eu até não queria entrar nessa questão política, não, que você já está meio batido, meio falado. Eu achei que perdeu-se muito tempo, mas tinha que se falar sobre aquilo para poder entender e tal. Mas, assim, tirando o aspecto político aí, houve alguma pesquisa lá isso aí não é exatamente hotelaria, mas como você tem o braço de quase tudo aí passando pelas suas mãos, como gestora, existe alguma coisa sobre algum tipo de tratamento que eventualmente tenha se arriscado a fazer lá e que possa ser... Ainda não tem, não. Você falou que lá tem uns computadores, né? Não Nem tem genética, ainda, nada, nem terapia genética, não? Não. não está Infelizmente, indo para não essa podemos... linha. Eu desconheço se está indo para essa linha. Tá. Não, tudo bem, porque não é a sua área, né? Então é deslocado eu te fazer essa pergunta. É só que de repente... Não, mas a gente, é o que eu te falei, nesse comitê de operações emergenciais, a gente discute, né, a medicação, né, a farmácia apresenta, as farmacêuticas, não está indo para essa linha, não. Tá, tudo bem. Vanessa, você quer falar alguma coisa? Então, adorei a sua fala, Miriam. Eu acredito muito nesse atendimento, assim, SUS, assim, já fui usuária várias vezes, né, desse ambiente e nunca me decepcionei. O HU é realmente especial, até por ser ali um foco de formação ali de profissionais, então a atenção tem que ser modelo mesmo, porque como que vai formar as pessoas num ambiente que não está organizado para aprender, né, para gerar bons exemplos. É dali que começa tudo, né? Então, tem que mais do que redobrar a atenção nos detalhes das coisas, porque é dali que vão sair os profissionais para outros lugares. Então, é sempre, assim, legal ver, né, que é uma coisa pública, que tem qualidade, que estão ali dispostos a inovar o tempo todo. E, principalmente, ó, eu vejo aí na sua fala, né, que com a pandemia muita coisa acelerou, assim, de melhoramento, aprimoramento, e principalmente dessa questão também da importância da reunião com vários atores, né, do trabalho, assim, para ser repassado e nivelado tudo quanto é informação para que não tenha nenhum gap, né, ali e deixe alguém desprotegido do processo, né? Então, isso aí é uma referência para qualquer tipo de trabalho, né? Em qualquer setor. Você teria que ter total cuidado, porque né, não adianta assim, excelentes equipamentos, gigantes recursos, se as pessoas que estão ali trabalhando em prol daquilo não sabem para onde vai, o que vai fazer, né, de que forma que vai ser feito, qual que é o meu valor naquele processo ali, né? Desde aquele que limpa o chão, aquele altamente especializado que está dentro de uma sala de cirurgia, fazendo um procedimento que só ele sabe fazer, né? Então, isso aí
É coisa que deveria cair para outras áreas também, né? Como não se iria melhorar a qualidade de vida das pessoas? Porque tudo que você citou aí, né, parece um efeito dominó. Né? Se de um lado não faz bem, todo o resto perde o sentido, né? E, e também que, assim, uma coisa que é característica da área de saúde e também que a gente vê mais evidente, né, na área de saúde, mas que isso acaba sendo de outras áreas também, é que, por exemplo, você é uma pessoa multidisciplinar, você é da educação física, mas tem outras formações, porque o nível do seu trabalho assim é extremamente complexo, né? A gente não se limita só à área de formação, não tem jeito, porque a realidade ela se apresenta complexa, né? E aí quando você está num ambiente de trabalho desse, você tem que entender um pouquinho de medicina, sim, você tem que entender um pouquinho de farmácia, você não vai tirar o lugar do outro, né? Mas para você ser uma articuladora, uma gestora consciente, né, te exige você ter uma escuta ativa das coisas e perceber que se uma coisa não está indo bem, a outra não vai, a outra não vai, não vai, que vai chegar naquele que a gente acha que não tem nada a ver com a situação, né? Então, a sustentabilidade, ela mostra isso para a gente o tempo todo, que às vezes você perde um pouco de força, né, de trabalhar essa questão por conta de cada um estar no seu quadrado, Ô, né? Vanessa, E dentro da área de saúde não é assim, né? Já se mostra num ambiente totalmente assim. Ou todo mundo sabe de tudo, ou tudo vai dar errado. ô, Né? Vanessa, eu estou lembrando do nosso último programa, que eu não sei se a Miriam, talvez a Miriam não tenha oportunidade de ter. Não. O nosso banner aqui é Cidadania Sustentável. Eu e Vanessa temos, aqui dentro do programa Pontuando, nós temos o Cidadania Sustentável. A gente tem outros banners, eu tenho outros banners, né, de saúde, de outras coisas, mas esse aqui é exatamente sobre isso. E o mais interessante que a Vanessa falou aí, que chamou a atenção, é que de repente as pessoas estão perguntando assim, por que você está falando de Covid, você está falando de pandemia, você está falando de HU, de hospital público, hospital tal, dentro do Cidadania Sustentável. Muito, isso está na minha cabeça, a Vanessa acabou falando e falou assim de uma maneira assim que ficou até melhor do que eu tinha entendido. Realmente, para mim, por exemplo, e Vanessa, que passamos em várias oportunidades, por motivos diversos, passamos por vários hospitais, né? Aqui no Juiz de Fora e fora de Juiz de Fora, você percebe, e você, Miriam, está falando isso aí para a gente, você percebe que existe uma comunhão muito grande em que uma coisa não funciona sem a outra, né? Uhum. As hierarquias aí elas acabam se horizontalizando tal a interdependência, né? E essa visão holística do hospital, e esse holismo, ele aumentou com a presença da Covid, que foi um regime de guerra, um regime de superação, se vira nos 30, né? Aumentou, aprofundou essa relação, né? E isso é um ótimo exemplo para a nossa sociedade em termos de outras conquistas que a gente podia ter. Se existissem outros profissionais que trabalhassem com outros horizontes, mas sempre dessa maneira integrada, sabendo que, embora existam hierarquias, que você tem que horizontalizar decisões para que a máquina funcione. Não pensa a pessoa assim que o enfermeiro que fica ali, o médico vai para casa, e não, ele está sendo acossado também, ele às vezes vai para casa e vai estudar alguma coisa. Já tive oportunidade de ver um médico do meu pai, por exemplo, e falou assim comigo: Zé Roberto, eu vou para casa agora que eu vou estudar o caso do seu pai, esse caso especificamente. Quer dizer, eu fui conversar com seus pais, hoje em dia o cara liga o computador, vai falar com um cara lá de outra cidade, fazer uma consulta online para saber um procedimento. Quer dizer, é uma coisa que horizontaliza muito. Eu achei muito interessante essa fala. Mas continua aí, Vanessa. Desculpa ter te cortado. Eu queria só enaltecer. Deixa eu só acrescentar. E a gente Sim. sentiu muito que com essa pandemia,
a valorização dos funcionários, né, Vanessa? Sim. Porque o funcionário da limpeza e higienização, ele nunca foi tão valorizado e tão assim requisitado, né? Porque e lá a gente não teve distinção, que é o certo. O mesmo EPI que a gente disponibilizava para o médico, o funcionário da limpeza, da mesma proteção, a mesma capacitação de paramentar, desparamentar, ele teve, entendeu? Para ele ter essa valorização e poder trabalhar com segurança do mesmo jeito que o médico na beira. Ele está ali, ele está limpando todo o ambiente contaminado, né? Fazendo a desinfecção. Então, ele se sentiu valorizado, né? Bacana. É muito importante isso, e que isso sirva de lição para outras estruturas e organizações de outros tipos de trabalho também, né? Porque hoje o valor está nas pessoas. Uhum. Não é a estrutura que vai fazer a diferença, sabe? É a maneira como as pessoas estão ali de coração, porque tem a missão de estar ali. Então, isso tudo vai influenciar. Imagina um funcionário desse num ambiente de Covid. Ele tem que estar por missão mesmo. Não tem outra explicação, né? Ele já está ali com medo, né? Quer dizer, É, medo de enfrentar uma situação, levar para a família dele, de se contaminar, lógico. de ficar doente. Então, se você não der essa segurança, não valorizar ele, não dá. Não vai, Né? não vai de Uma jeito outra nenhum. coisa interessante desse processo também é que os procedimentos com relação à higiene, eles começaram a ser discutidos no âmbito da sociedade, né? Porque, por exemplo, até o início, até meados do século XIX, a gente não sabia que existiam germes, né? As pessoas pensavam que eram maus espíritos, que era miasma. A palavra miasma tinha um significado assim de uma coisa assim meio esotérica, sei lá, meio mística. Mas eles procediam, eles achavam que aquele miasma era um contaminante. Então, por ser assim, eles procediam de forma a fazer isolamento. Você vê que todas as pandemias que tiveram no mundo tiveram isolamento. Não sei se é porque as pessoas achavam que alguém trazia aquela má influência, aquele miasma, aquela coisa, mas todas elas tiveram isolamento. Todas as pandemias. Eu fiz umas leituras aí e uma das coisas que eu achei interessantíssima foi descobrir que todas as pandemias fizeram isolamento. E na época da peste negra, por exemplo, eles tinham medo dos esgotos ali, das coisas que saíam das casas, que ficava aqueles mangues. Eles achavam que aquilo ali era um poço de maus espíritos, que a ruindade estava ali, e se isolavam daquilo e procuravam não ficar naquele ambiente. Mal sabiam eles que eles estavam se isolando de maneira adequada. E alguns médicos que não tinham conhecimento de germes também faziam esse tipo de isolamento e pediam aos seus pacientes o isolamento. Quer dizer, as questões de higiene, e nós temos problema de higiene no mundo hoje, que é um problema para a Covid. Eu conversando com a Vanessa, nós até no banner lá, nós colocamos, lá no Vai Ali, nós colocamos um artigo que é de uma outra publicação, e nesse artigo dá a ideia de que mais de 40% das pessoas do mundo, são bilhões de pessoas, não têm acesso à água potável e ao sabão para lavar a mão. E não tem banho regular. E sendo que mais ou menos em torno de 800 milhões de pessoas, além de passar fome, passam também por esse tipo de restrição. E essas pessoas são mais susceptíveis, porque elas têm que se deslocar para poder conseguir comida. E elas têm que conviver. E porque elas são submetidas às intempéries da natureza, elas têm que aglomerar, senão elas morrem de frio, morrem jogadas, elas têm que cooperar entre si. Quer dizer, é no momento de uma pandemia em que você tem que erradicar o vírus e isolá-lo, ainda que com vacinas, que os grandes laboratórios e os governos têm que abraçar a causa da vacina. E não apenas dizer que vai quebrar a patente, porque quebrar a patente não significa que eu tenha capacidade de produzi-la aqui no Brasil ou que eu tenha capacidade de produzi-la em algum país da África. Para quebrar a patente, nós temos que colocar grupos que vão para esses países lá fabricar ou ensinar como se produz e dar infraestrutura para produzir, porque senão nós não conseguimos disseminar o uso da vacina e isolar o vírus, porque nós temos um outro problema que é a pobreza mundial. Quer dizer,
Uma coisa leva à outra. Você vê, por exemplo, o que é obrigado nesse ecossistema que você mostrou para nós aí, que é extremamente significativo, que é um ecossistema democrático, um ecossistema que acordou para a realidade, que soube ver, que virou um modelo. Esse modelo tem que ser espargido para o mundo, né? Quando nós descobrimos que a água e o sabão são mais eficientes que qualquer tipo de preventivo, que um banho, que uma água tratada, que tratamento de esgoto, que isolamento de lixo, e que evitar lixões, que todas essas coisas foram passando pela ciência para o mundo, nesse momento nós ainda temos bolsões de miséria, nós temos morte por infecção, nós temos morte por falta de alimentação, nós temos mau uso, más condições de higiene. Quer dizer, se nós não acordarmos com vacinas, com higiene, com apoio a essas pessoas que estão nos lixões, não por ideologia, mas por praticidade, porque a gente não quer morrer, porque senão você cria uma endemia no país. O dia que o vírus, ou outros vírus, ou suas variantes deslocarem dele, nós continuamos a pandemia outra vez. E já que as pessoas são muito preocupadas com a economia, nós podemos ter N tombos na economia por causa da presença do vírus. De repente ele viaja e vem para os países centrais, onde são os grandes produtores, e ali para tudo e quebra o mundo. Eu acho que esse exemplo que você está dando aí está sendo espetacular, né, Vanessa? Eu acho que serviu perfeitamente para a nossa cidadania aqui, né? Com certeza. Com certeza. Gente, eu estou adorando o nosso programa aqui, estou achando que ele está sendo muito clareador. Espero que muitas pessoas assistam a fala da Miriam aqui, algumas coisinhas que eu e a Vanessa podemos contribuir na forma de interpretação do seu trabalho, né? De um trabalho que eu e a Vanessa temos como projeto, né? De estabelecer, primeiro em Juiz de Fora, com a ajuda daqueles que puderem colaborar com a gente, né? Aparecendo aqui no programa, dando seu depoimento, como a Miriam fez, escrevendo lá no nosso portal, lá no vaiali.com, dentro do nosso banner lá, para esclarecer as pessoas. Eu quero muito isso aí, que a pessoa tenha autoridade, que possa escrever, para a gente poder tocar um projeto exatamente de conscientização, sabe? Que não deixe de ser um projeto político, mas não é um projeto político partidário, ele não tem ideologia. A ideologia é o melhor para o homem, melhor para a natureza, melhor para a sobrevida das próximas gerações, né? Eu fico pensando assim, será que eu não vou ver? Eu tenho 65 anos de idade. Quando eu era rapaz, eu pensava assim, poxa, quando eu for velho, isso aqui vai estar legal. E não está legal. A gente descobriu muita coisa, mas não fez nada com essas coisas, né? Então, quando aparece uma pessoa como você aqui, você, Miriam, no último programa, o Enéas, que são pessoas assim, que estão correndo atrás, que estão mostrando trabalho, que estão interpretando parâmetros, que estão falando de índices, que estão falando de gente que está aguerrida trabalhando. Olha bem, você não está falando dos especialistas, dos grandes próceres da humanidade, não. Você está falando de pessoas comuns, capacitadas, competentes, que estão correndo atrás e que, é pior, que estão arriscando a vida deles, né? Para você ter meia dúzia de governantes e representantes, ditos representantes populares, falando bobagem, fazendo reuniões infrutíferas, enquanto que a gente está aqui trabalhando, querendo conseguir alguma coisa. Então, eu vou terminar o programa agora com essa mentalidade assim. A gente quer um esforço nosso, de todo mundo, nós como iguais aos outros, nós não melhores que os outros, nós como iguais aos outros, um esforço de cada um, tipo formiguinha mesmo, se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver uma boa intenção, independente de ideologia, a gente vai chegar num projeto de mundo melhor, mais saudável, mais higiênico, com menos medo, com menos produção desnecessária, com menos gasto desnecessário e com mais gastos bem orientados em prol da vida. Eu vou passar a palavra à Miriam para terminar a fala dela, depois para a Vanessa, e aí a gente faz o fechamento. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço a participação, né, Vanessa e Zé Roberto, ter passado esses momentos aqui, mostrar um pouquinho do que a gente faz lá, o que a gente tenta fazer, sempre prestando, né, tendo essa sensibilidade de prestar um serviço de qualidade ao usuário SUS, né, que geralmente é uma população já mais precária, né, que está ali. Quem procura o hospital não é quem procura um hotel,
né? A situação é diferente, então a gente está ali para prestar essa qualidade a esse usuário que já é tão sofrido e está ali no momento sofrido, né? Ainda mais durante essa pandemia, né? Situações caóticas, situações nunca vividas, né? Então a gente tenta melhorar esse momento difícil e sempre, né, valorizando tanto, né, todas as pessoas que nos procuram, que estão com a gente, e sempre fica aquela certeza, né, que isso tudo vai passar, né? É um momento e vai passar. E a gente vai ficar aqui e vamos poder nos abraçar de novo, né? Viver momentos muito bons, né? Essa certeza que a gente tem. É isso. Muito obrigado mesmo. Bacana essa fala. Diz aí, Vanessa. Queria agradecer você, Miriam, José Roberto, por essa conversa aí, que é tão importante. Trazer o conhecimento de uma coisa que é tão pouco falada, né? Que está sempre assim inacessível, né? Muitas vezes as informações sobre como que é essa rotina aí dentro da área de saúde, né? Os seus desafios e os detalhes que tem por trás de todos esses acontecimentos aí, né? Que muitas vezes a gente não tem a noção de quantas coisinhas, né, acontecem ao mesmo tempo para você ter um mínimo de conforto ali, né? E a gente saber valorizar isso e refletir sobre qualquer tipo de atividade, se o que a gente está fazendo está sendo, né, relevante para tal situação que nós estamos vivendo atualmente, né? Se a gente está conseguindo aprimorar aquilo que a gente já fazia há muito tempo, né? Porque as coisas não estão como eram antes, de nenhuma forma, né? E como que a gente tem lidado com isso, né? E é o grande desafio, né, do momento, é a mudança na realidade, né? E o planejamento é a chave de tudo. Como a Miriam disse aí, o planejar faz todo sentido nesse momento. Não quer dizer que o cenário está imprevisível, que a gente não tem que planejar. É hora de planejar futuros. Essa é a minha mensagem. Planejar futuros. Eu acho que até para a gente poder ter futuro, nós temos que nos planejar, né? Exatamente. É verdade. E tem que ser uma coisa em nível mundial. E apesar da gente, eu acho que eu descobri uma função para a velhice. Você é um depositário de impressões. Não que eu esteja tão velho, né? Também não estou falando que eu estou tão velho assim. Mas eu uma vez escrevi uma coisa bobinha na internet, no Facebook, que é o seguinte: eu com 60 anos, olho aos 30 e vejo que eu era imaturo. Eu aos 90 anos, me olho aos 60 e vejo que ainda não estava completo. E eu com 120 anos me vejo aos 90 e vejo que eu já morri. O que aconteceu com essa digressão filosófica? É que, à medida que o tempo vai passando, e isso acontece também com a sociedade humana, você vai refletindo mais impressões e essas impressões levam ao conhecimento. Então, por exemplo, nós estamos passando pela depressão da sociedade, né? A gente quer saber por que está acontecendo uma pandemia. Eu tenho uma ideia, outros têm outras ideias. Eles ficam discutindo se o vírus saiu do laboratório na China. Gente, isso é de uma bobagem. O vírus, ele existe na natureza porque existe laboratório para o vírus. Desde que as comunidades começaram a se agregar, a se aglutinar, elas começaram a passar informações genéticas através de bactérias e vírus. Nós estamos preocupados com os vírus e as bactérias que, de repente, nós não vamos ter antibiótico para elas. Não é isso? A gente tem que projetar o futuro para poder ter futuro. E com as impressões e com as cismas, né? O pessoal fala assim, a pessoa mais velha, ela tem mais receio. Não, o mais velho é mais covarde. Por quê? Porque ele percebeu a vulnerabilidade dele.
entendeu? Ele sabe que a pele dele é fina, que as pancadas deixam marcas, né? E que aquelas ilusões da juventude não deram certo, o mundo não deu certo, ele tem que dar certo. Então, para a gente projetar o futuro, a gente precisa, para a gente ter futuro, como disse a Vanessa, a gente tem que projetar. E a gente conta com as pessoas que nos passam essas boas impressões aí. Adorei a sua fala, Miriam, não estou te puxando o saco, não. Adorei a sua fala, né, Vanessa? Ela fala de uma maneira fluida, competente, com uma visibilidade, assim, uma visão panorâmica. Você estava em cima de um drone enquanto eu estava falando. Obrigada. Gente, olha, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que esse programa tenha criado em você uma capacidade, uma competência de estruturar seu futuro, como disse a Vanessa aí, porque o nosso plano aqui é cidadania sustentável. A gente quer se sustentar por muitos anos, mesmo depois que a gente for embora daqui, porque no final das contas nós temos que legar alguma coisa para a humanidade. E uma coisa importante hoje em dia, mais ciência e menos política. Vamos acreditar mais na ciência, né? A Miriam trouxe aqui para nós uma prova de que o estudo, a ciência, a capacidade de se tomar ciência das coisas é o que nos faz caminhar. Eu te agradeço, você compartilha esse vídeo, dá o seu like, assina o meu canal para o Google, para o YouTube achar que eu sou importante, passar o vídeo para frente. E continua com a gente aqui até o próximo Pontuando, que vem mais coisa boa por aí. Muito obrigado e até lá. Tá.